Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso primeiro Papo Econômico do ano de 2026. Hoje sobre o tema global. Então a gente já tem esse mês de janeiro bastante conturbado, mesmo o final do ano passado. Eu estou aqui com a Fabiana Datri, que é economista aqui da Asset, também Hugo da Costa, que cobre Estados Unidos e outros temas. Então, obrigado Fabiana, obrigado Hugo. Eu que agradeço por atualizar o cenário agora nessa largada de ano. Legal, Marcelo, vamos aí acompanhar. Então, a primeira coisa aqui, fazendo uma introdução, quer dizer, eu acho que sempre que a gente tenta simplificar ou reduzir a uma causa única tudo que está acontecendo no mundo, provavelmente a gente vai incorrer em grandes erros. Mas eu tendo a encontrar um tema que unifica, pelo menos, o pano de fundo de tudo que está acontecendo no seguinte: é um conflito econômico e geopolítico entre Estados Unidos e China que vem de alguns anos. Quer dizer, então, me parece que o que a gente viveu ano passado com a política do governo americano em relação a tarifas, em relação à tecnologia, em relação às restrições de exportação de um lado e de outro, tem muito a ver com isso. Eu acho que o próprio movimento que a gente viu na Venezuela tem a ver com isso também, em alguma medida, quer dizer, está como pano de fundo essa competição Estados Unidos e China. A questão tecnológica, o investimento em inteligência artificial, ele naturalmente não decorre disso, mas ele está sendo impulsionado também em alguma medida por esse conflito, digamos assim, abrangente entre essas duas grandes economias. O governo americano colocando bastante dinheiro e também a China colocando bastante dinheiro e outros países correndo atrás desse processo. Então, isso tem, de certa forma, moldado esse começo de ano. Então, a gente teve, além do que eu mencionei, Venezuela, agora mais recentemente a questão envolvendo a Groenlândia, que, na nossa visão, provocou uma grande virada ou é responsável por essa depreciação do dólar que a gente tem visto nas últimas semanas. E também uma tensão em relação ao petróleo que vem do Oriente Médio e que desafia o cenário, que era um cenário bastante tranquilo de oferta de petróleo. A gente começou o ano passado, terminou 2025, com os mercados razoavelmente otimistas em relação a 2026. Eu dizia, olha, o mercado enxerga 2026 como um estado estacionário. É uma palavra um termo meio estranho, mas o que ele quer dizer? Quer dizer que a maior parte do mercado esperava um crescimento em linha com o potencial, juros para baixo, próximos ao neutro e também uma inflação próxima às metas. Então, a princípio, pareceria um cenário meio sem graça. E eu destacava ali naquela oportunidade que tinha muita coisa para acontecer em 2026 e é um pouco desses eventos ou riscos que nos diziam dessa trajetória que a gente está aqui hoje para discutir. Eu vou começar com o Hugo, aqui sobre Estados Unidos. Hugo, em relação ao crescimento, quer dizer, eu mencionei uma revisão para cima que o mercado tem feito para o PIB dos Estados Unidos, crescimento desse ano de 2026, e apesar disso a gente viu um movimento de dólar fraco bastante intenso. Como explicar isso? Marcelo, o que a gente tem visto, em termos de crescimento, acho que um bom referencial para a gente é a estimativa do Fed, de crescimento. O Fed em 25 projeta, a gente não saiu o dado consolidado ainda, mas estimava ali um crescimento de 1,7, mas certamente vai ser acima disso. Para 2026, o Fed estima 2,3% de crescimento, mas como você mencionou anteriormente, deve entregar um crescimento próximo a 3%, assim, nas projeções mais otimistas. Então, efetivamente, a gente está acompanhando uma maior expectativa de crescimento para Estados Unidos. Fazendo esse link com moeda, ele é interessante, porque os dois vetores clássicos de moeda, se a gente for pensar, crescimento e taxa de juros. Então, a gente teria esse vetor favorável de crescimento pró-Estados Unidos, com revisão para cima de PIB. Outro vetor é a taxa de juros. Se a gente for pensar a taxa de juros, nosso cenário contempla 2 cortes para esse ano de taxa de juros. O Fed encerraria com sua taxa de juros ali próxima a 3%. Também não é um nível muito distante, muito frouxo de taxa de juros, vamos dizer assim. Então seriam vetores, você combina esses dois vetores que falariam, bom, é um dólar forte. Mas acho que o que está na roda de discussões aí são outros elementos. Então a gente tem elementos que você
questiona sobre o quão estrutural é isso, né? Então, acho que certamente o debate fiscal nos Estados Unidos, né, a deterioração fiscal, olhando para frente, não se vislumbra uma melhora dos números fiscais, né? Você tem a própria política imigratória, né? Quer dizer, crescimento populacional ajuda crescimento, ajuda a PIB potencial, né? E os Estados Unidos, um país que está se tornando velho, com uma política antimigratória, né? Então tem esse fator. O próprio protecionismo também, né? Se a gente for pensar assim, o protecionismo ajudou o crescimento e os Estados Unidos está caminhando para outra ponta, né? Esses fatores, a gente combina também esses fatores e eles meio que eles se confrontam, né? Por exemplo, com investimento em IA e todo o salto de produtividade prometido. Qual que vai ser o líquido disso, né? Então tem esse, assim, não é certo que seja um movimento estrutural de crescimento e de economia norte-americana mais sólida. E claro, o pano de fundo institucional aí, né, Marcelo, que é a questão aí de assim, preceitos básicos econômicos, vamos dizer assim, da própria sociedade norte-americana sendo postos muitas vezes em xeque, né? Então, isso certamente aumenta a incerteza do investidor e aumenta ali o nível de desconfiança acerca do estrutural dos Estados Unidos. Acho que isso vamos dizer, os dois pilares fundamentais, crescimento e moeda, mas você tem um terceiro entrando aí para entrar nesse julgamental aí de comportamento do dólar, né, da moeda. Perfeito. E com isso, os investidores têm, eu diria, não saído dos ativos americanos, mas buscado diversificar um pouco, digamos, o novo investimento. Quer dizer, ao invés de concentrar o novo investimento, o novo montante que os outros países têm para investir todo ou majoritariamente nos Estados Unidos, isso tem sido mais disperso em outras economias. Bem, antes da gente falar de política monetária, digamos, atividade, inflação, etc., sobre quem vai pilotar a política monetária americana. Então, temos uma grande questão. Na sua visão, quem ou quais são os mais prováveis próximos presidentes aí do Fed? Boa questão, né? Tá. Bom, é bom a gente estabelecer datas, né? Então, em maio, o atual presidente, o Jerome Powell, sai, né, do cargo de presidente, né, do Fed, e aí o Trump vai anunciar outro, né, nas próximas semanas, deve já anunciar o futuro presidente do Fed. E até pela reação do mercado, né, mudou para um nome mais institucional, que tenha um perfil talvez mais pró-crescimento, mas que não rasgue as regras, vamos dizer assim, os preceitos básicos de economia, né? E aí, olhando então para, digamos assim, o manual de política monetária, o que ele está nos dizendo, ou como é que estão se comportando as variáveis relevantes para a decisão do Fed? Bom, a gente entra um ano, né, Marcelo, de mais crescimento, né? Assim, conforme mencionado, né, de uma surpresa com o crescimento, né? E aí tem algumas variáveis, quando a gente vai para o mais importante ali que o Fed está analisando, né, do mandato dele, que é a inflação e mercado de trabalho, esse ritmo de atividade tem causado uma estabilização, vamos dizer assim, por exemplo, na taxa de desemprego. Né? A taxa de desemprego que vinha aumentando, com essa economia mais forte, parou de piorar, vamos dizer assim, deu uma estabilizada e parou de aumentar. Né? Mas, do outro lado, você tem alguns sinais ainda preocupantes de mercado de trabalho, que a gente tem discutido aqui internamente, que é o baixo número de vagas criadas. Né? Quer dizer, você está num ritmo ali abaixo de 50 mil vagas criadas mês pela economia norte-americana, e aí surge o debate do quão sustentável é isso para manter essa taxa de desemprego baixa. Então, a gente ainda mantém, né, um cenário de cautela acerca dessa estabilização do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Por outro lado, olhando pelo mandato de inflação, a gente observa uma inflação ainda fora da meta. A gente pode falar o justo de inflação nos Estados Unidos, 2,5 com 3, né? Mas bem distante daquela discussão mais acalorada de inflação alta nos Estados Unidos por conta de tarifas. Isso não foi efetivado, né? Então, olhando para frente, o que a gente tem é um cenário de desaceleração moderada dessa inflação convergendo gradualmente para a meta, né? E um mercado de trabalho que fica nessa incerteza sobre o quanto ele é robusto. E aí a gente, como a gente extrapola isso para juros, né? O que a gente tem ali de juro neutro, pensando que você está uns 50 pontos ainda acima, nível restritivo acima do neutro. Isso vai permitir, a nosso ver, no segundo semestre, aí já com o novo presidente do Fed, 2 cortes de 25 pontos. Tá? Ano passado a gente teve também
uma discussão que envolveu a política fiscal, quer dizer, ali era a renovação ou a prorrogação do corte de impostos. Esse ano, que é um ano de eleições para o Congresso americano, alguma novidade potencial em relação ao fiscal? Marcelo, essa é outra discussão muito relevante entre as inúmeras de Estados Unidos, né? Mas eu diria assim, na pauta fiscal, separaria em duas formas, né? A forma mais estrutural, né? Acho que na agenda estrutural foi talvez dos tópicos abordados pelo Trump de promessa o que ele menos avançou, né? No sentido de consolidação fiscal. Então, o fiscal nos Estados Unidos, por mais que você faça algum esforço aqui, né, você não consegue chegar a um número diferente de déficit fiscal de 6%, né, ou acima, levemente acima. Você olha para a dívida, é uma dívida também que não converge no curto prazo ou no médio prazo. Né? Você está com uma dívida já acima, aí, rodando acima de 100% do PIB. Ou seja, você tem os números de fiscal, né, os números de fiscal são ruins. Né, a figura é ruim. Né? E olhando mais do ponto de vista conjuntural, o que a gente trabalha, esse fiscal, né, que foi aprovado, né, o orçamento aprovado no final do ano passado, o que a gente tem é a implicação dele para a atividade nesse curto prazo, ela é moderadamente expansionista, né, um impulso fiscal levemente expansionista, né, mas fica sempre aquele risco, né, do quão até as eleições de meio de mandato em novembro, novas medidas poderão ser adotadas. Uma muito discutida há algumas semanas é a questão de impulso via cheques, né, via incentivos ali para consumidores. Né? Isso não está no nosso cenário de crescimento mais forte de economia norte-americana. Caso isso seja implementado, vai ser uma surpresa e o próprio mercado. Né? O mercado não contempla isso, isso seria uma surpresa. Né? Bem, encerrando que é um tema que, de certa forma, ele está ficando um pouco já batido, né, que é o investimento em inteligência artificial, mas ele continua sendo muito importante para definir o crescimento dos Estados Unidos ou para contribuir para o crescimento dos Estados Unidos nesses últimos anos. Esse ano, as estimativas indicam que o investimento em computação e software nos Estados Unidos supera todo o investimento residencial na economia americana, vai alcançar quase mais ou menos 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Não é só inteligência artificial, tem todas as outras coisas em computação e software, mas para dar uma dimensão. Né? Então, assim, praticamente o investimento total é maior do que todas as casas novas construídas nos Estados Unidos. Como a gente pode enxergar isso para esse ano, a contribuição para o crescimento e, eventualmente, também olhando 2027? Será que é o pico agora desse investimento e ainda tem uma contribuição positiva e daqui para frente para baixo? É um grande questionamento esse, né? Você começa ali, quando você analisa a valuation, né? Você fica sempre... Bom, parece que está, no jargão, né, utilizado, está esticado. Né? Quando a gente faz a análise também de concentração de empresa, né, é muito concentrado, né, esse tipo de investimento. Né? Então, isso, obviamente, ele aumenta a vulnerabilidade à frente num ciclo, obviamente, de virada, né? Ou seja, de contração. A expansão ela é muito rápida, né, Marcelo? Assim, pelos nossos cálculos de 2019 e o projetado para agora, 2026, os investimentos atrelados, né, diretamente à IA, eles dobraram de participação no PIB. Né? É um salto muito rápido mesmo. E qualquer assim, extrapolar isso para 2027 é sempre difícil, né? Porque você fala, bom, vai continuar crescendo até quando? Então, é esperado, obviamente, não uma contração robusta, né? Mas alguma queda para 2027. O que é interessante aqui, que eu acho nesse assunto, é que quando você vai olhar para PIB, né? Em termos de PIB, é sempre menor do que o quanto é ventilado na mídia, né? A participação do IA. Né? Só que a gente tem que levar em consideração toda a implicação em consumo, né? Ganhos de renda com ações, enfim, né? De renda disponível na economia norte-americana derivado da valorização, por exemplo, de papéis atrelados à IA. Né? E isso tem um impacto dificílimo de ser mensurado em termos de consumo, mas que certamente tem um grande impacto para um consumo nos Estados Unidos que cresce aí meio ponto a um ponto acima do potencial dele. Né? Bem, eu acho que isso nos traz aqui para a segunda maior economia, que é a China. Então,
nessa questão de rivalizar com os Estados Unidos, um grande motor de crescimento dos últimos anos foram as exportações chinesas e, naturalmente, também foram o alvo do governo americano no ano passado, o principal alvo. Como é que você enxerga, Fabiana, daqui para frente, a possibilidade que as exportações da China continuem ganhando mercado internacional? Aqui no Brasil, a gente, obviamente, vive esse boom, principalmente de automóveis, que deixa a coisa muito clara, mas em que medida dá para a gente imaginar que a China continuará tendo como saída para impulsionar o crescimento, ganhar mais mercados internacionais? Bem, indo direto à sua resposta, Marcelo, eu diria que eu continuo vendo a exportação como um dos principais, se não o principal pilar da economia chinesa, pelo menos no horizonte de curto prazo, nos próximos 1, 2 anos, né? E o que é interessante notar é que ao longo de 2025 tinha um grande receio que as tarifas, né, que se a gente for lembrar, bateram mais de 150% naquela fase ali conflituosa, e nós aqui fazíamos inclusive cálculos, né? Não exporta para os Estados Unidos, quanto isso perde de PIB. No fim, as tarifas cederam, né? E o que a gente aprendeu é que a dependência chinesa em relação ao mercado americano diminuiu drasticamente. Saiu alguma coisa da ordem de 15%, 20%. Hoje, menos do que 10% do que a China exporta vai para os Estados Unidos, né? Então, o primeiro ponto não são os Estados Unidos o principal destino, e mesmo com o conflito com os Estados Unidos, do ponto de vista de tarifas, né, isso não aconteceu. Chega a se especular que a China eventualmente triangula, né, destina para outro lugar e que chega nos Estados Unidos e que assim continua chegando. Então, talvez esses 10% sejam 15%, continuam, né, mantém a participação de 15%, mas que dá uma volta, né, dá um contorno pelo restante do mundo. Mas mais do que isso, hoje a pauta chinesa, né, e analisar é muito interessante, há evidências de que, a China não depende mais daqueles produtos básicos, né? A contribuição, por exemplo, de brinquedos, de vestuário, de calçados, ela é negativa. A contribuição positiva para as exportações chinesas é de equipamentos de tecnologia, é veículo, é cabeamento, são placas, além do painel solar e das baterias, que acabou sendo lá aquele trio, veículos, placas e bateria. Mas é muito além disso. Então, a China deu um upgrade, né? Deu um salto tecnológico. E grande parte do mundo não tem esses produtos, né? O próprio Trump se deu conta ali, quando o conflito apertou, que muitos produtos só vinham da China. Então, isso mantém ali uma posição, pelo menos no curto prazo, de privilégio, né? De vantagem para a China. A outra é a conquista de mercados e a diversificação. E aí vem, seja porque você fez parcerias, seja porque você aumentou... Você não, né? No caso, a China aumentou... a presença produtiva nos países. Então, quando a China abre uma fábrica num país, ela importa componentes daquele país. E isso foi ficando cada vez mais evidente, né? Você deu o caso aqui do Brasil, que sai das exportações para a produção e que tem que importar. Mas, além disso, né, os dados mostram que a China continua com preços reduzidos. A deflação via preço acontece e via moeda. O ano passado foi emblemático. A China manteve sua moeda estável em relação ao dólar americano, mas como o dólar americano teve um comportamento distinto com as outras moedas, por exemplo, em relação ao euro, a moeda chinesa depreciou 10%. Então, ela ganha, assim, de uma maneira simplificada, 10% de competitividade no mercado europeu. E, então, essa combinação de produtos que só tem na China, produtos tecnológicos, a forma de diversificar dos Estados Unidos, seja eventualmente usando outros mercados, seja conquistando outros mercados, a desvalorização da moeda em termos reais, o preço de exportação em deflação, o excesso de capacidade que a China tem produtiva hoje, que faz com que ela exporte mais barato, me faz acreditar que 26 e, eventualmente, os próximos anos, ela tem essa fortaleza que se chamam tecnologia, mercados e capacidade de exportar, que faz as exportações serem uma fonte de crescimento bastante significativa. Acho que vale lembrar também que no final do ano passado, acredito que tenha sido em novembro, Estados Unidos e China chegaram ao acordo, porque a tensão tinha sido renovada, aqui com a questão das terras raras, né? Então, controle de exportação. Acho que isso é importante, que
a rivalidade, digamos assim, uma disputa, não é mais de tarifas, mas em relação ao controle de exportação. Só que a China também depende dos Estados Unidos para semicondutores e outras tecnologias. Então, tivemos ali uma trégua que, a princípio, dura um ano, e que pode durar um pouco mais, naturalmente, pode ser... Ou menos. Ou menos, né? Mas, enfim, uma dependência mútua nessa questão que trouxe uma certa estabilidade momentânea, até que também Estados Unidos e a China possam não depender um do outro e aí, assim, eventualmente podem entrar em conflito novamente. Quer dizer, como é que você vê essa estabilidade, digamos, da trégua comercial para 2026? Eu gosto de colocar a China e Estados Unidos, bem, numa situação hoje, como definida pelo próprio presidente americano, de G2, né? Os dois ali chegando a pontos em comum ou de divergência, mas é uma corda que precisa se esticar, mas não pode romper, né? E essa diferença, né, de acessos, e eu colocaria numa ponta os Estados Unidos com passos à frente em tecnologia e a China com passos à frente, toda essa cadeia de terras raras, minerais críticos, né, como a gente pode chamar, faz com que a intenção seja postergar uma decisão definitiva para que ambos lados consigam ganhar tempo, né? Então, eu postergo mais um pouco, enquanto eu compro um pouco mais dos seus minerais críticos, enquanto você compra um pouco mais de tecnologia, a gente vai empurrando, né? Essa corda esticada, por exemplo, vale também na minha avaliação, por exemplo, para as treasuries, né? Os títulos americanos, em que a China, por muito tempo, e ainda, por que não, financia a dívida americana. A hora que a China fala, eu vou sair da sua dívida, ela também tem que realizar essa perda, né? Então, é uma corda que se estica, mas não se rompe, né? E outros temas, inclusive, geopolíticos, se formos pensar Taiwan, né? Outro tema que a corda estica, mas não rompe. Então, eu vejo que a renovação das tensões, ela é, inclusive, uma boa desculpa, né? Para que ambos lados se reatualizem e negociem. A expectativa, inclusive, é que o presidente Trump visite a China nessa primeira metade do ano, né? E aí, eventualmente, alguns temas voltarão ali à discussão. Por isso que a hora que você falou, bem, pelo menos um ano ou não, né? Então, mas eu sempre penso, se o Trump se dispõe a ir para a China, não é para arranjar conflito, né? Para se chegar a mais algum acordo. E aí entram elementos ali adicionais, né? Que têm correlação com a política interna americana, a questão ligada a grãos, né? Que também é um tema ali que sempre é ponto de discórdia, mas de acordo, né? Então eu vejo que os temas que entram ali em conflito é onde se tem espaço também para se dialogar, né? É aquele vai não vai, né? De outro lado, na China, contrastando com esse grande dinamismo das exportações, tem uma economia interna que está em deflação, o consumo meio estagnado e, digamos assim, uma confiança ou um sentimento do consumidor um pouco em baixa. Uhum. Então, é curioso, a gente parece ver uma China mais forte do que os próprios consumidores internos, né? O que está acontecendo? Quer dizer, por que tem essa deflação? Por que está todo mundo um pouco desanimado dentro da China aqui? De onde veio? E o que pode mudar isso? Se tem uma máxima que foi repetida ao longo do ano passado e vai ser repetida neste ano, é oferta e demanda. Oferta forte, que é a produção destinada à exportação, e a demanda fraca, a demanda é consumo e investimento. O que se passa internamente na China? Alguns ajustes importantes, e eu vou colocar aqui dois: um ajuste do setor imobiliário e um ajuste das finanças dos governos locais. Isso significa que tem a dinâmica econômica, o dinheiro que circula, né, os recursos que circulam na economia são muito mais modestos e contidos, né? Então, o que acontece é o setor imobiliário vem desde 2021 encolhendo de maneira significativa. Essa é, do ponto de vista do patrimônio das famílias, a principal fonte de renda, não é receita, é renda. E a hora que o consumidor enxerga um ajuste, uma queda de preços da ordem de 30%, 40%, qual que é a sua primeira reação? Contrair investimento, ser mais cauteloso, poupar, não saber o dia de amanhã. E tem uma questão de confiança, se lembrarmos, desde o período da pandemia,
as diversas questões, intervenções nos mercados, ficou essa memória, né, no consumidor de que eu não sei o dia de amanhã, então eu não vou consumir como eu consumia antes. E um questionamento, inclusive pautado pelo governo chinês, que muita gente acaba, às vezes, não colocando nesse contexto, mas de conter excessos, né, não gastar mais do que precisa, a alimentação tem que ser contida. Então, há também um arranjo nessa direção. Então, do ponto de vista de consumo, eu enxergo que o ajuste do setor imobiliário compromete a confiança, mas também a visibilidade e a percepção de renda, né? E, claro, todas as discussões de inteligência artificial, de tecnologia, elas empregam menos, né? A hora que um cidadão chinês fala não tem mais emprego na construção, é uma economia robotizada. Onde eu vou trabalhar? De onde vem a minha perspectiva de trabalho? Então, você também fica muito cauteloso. E, do ponto de vista das finanças públicas, muito saudável fazer ajuste dos governos locais, que continuam, mas foram muito tema de debate pela sua questão de instabilidade, de não saber o tamanho da dívida. E a hora que, por exemplo, o ano passado, grande parte da emissão de novos bondes governamentais foi para pagar dívida, não vira crescimento, não vira infraestrutura, né? E a questão da deflação fez o governo chinês também pensar que isso tem limites, né? E isso levou também a uma cautela muito maior na expansão da capacidade produtiva, que afetou o investimento. Então, duas razões ali, ajustes internos importantes, saudáveis do ponto de vista de longo prazo, mas que no curto prazo não entregam resultado, e um desafio, como você colocou aqui, da deflação, que é uma agenda que tem que ser endereçada e vencendo, mas de maneira gradual, né? E por isso essas duas velocidades. E, eventualmente, né, ou talvez essa seja a razão, como você tem uma economia global que ainda absorve, né, a produção chinesa, e a China tem essa fonte de crescimento, ela se permite seguir nesses ajustes, né, de ter uma economia que eventualmente uma está no forno e a outra está na geladeira, e aí parece, né, uma percepção ali de que as coisas estão, né, e o crescimento foi de 5% no ano passado. Muito saudável, mas são duas realidades e que talvez estejam acontecendo porque você tem ali um colchão que te dá segurança de crescimento para avançar nesses ajustes importantes. Uma última região, a gente está chegando aqui ao fim desse episódio, mas uma região que a gente não poderia deixar de fora é a Europa, que está, no final, um pouco espremida. Entre os dois, né? Entre Estados Unidos e China, e particularmente com a Groenlândia um pouco mais espremida ainda. A China ganha mercado da Europa nas exportações em outros países, também ganha mercado internamente dentro da Europa, e tem outros desafios, quer dizer, o gás da Rússia, a guerra na Ucrânia, fazer com que a União Europeia de fato funcione como uma união econômica mais dinâmica, fazer reformas estruturais, tem ainda a questão de tecnologia, como também tentar alcançar, ou pelo menos não ficar muito distante desses dois grandes competidores, Estados Unidos e China. E em 2024 a gente viu o lançamento daquele Draghi Report, então, que é um plano meio de recuperação, né, da Europa, do dinamismo da Europa. 2026 é um ano crucial, eu acho que nessa trajetória. A minha pergunta é bem direta, quer dizer, a Europa vai sair vitoriosa desse ano de 2026 ou provavelmente continua ficando para trás em relação aos Estados Unidos e China? Diria que ela sobrevive, né? A vitória parece não ter evidências para isso. E é contraditório que, ao mesmo tempo que ela é questionada e ela é pressionada, seja pelas questões geopolíticas pelos Estados Unidos, pelas questões econômicas pela China, e ter as questões também geopolíticas com a Rússia, que, né, está ali do lado, ela teve que reagir. E a Europa, ao longo do tempo, fica claro também que no momento em que ela é testada ao limite, se lembrarmos ali de 2011, 12, a questão da dívida, ela tem uma capacidade de resposta dentro das suas possibilidades. É um grupo, né? Em geral, a gente coloca ali como um ente único, mas não é. As histórias, enfim, são muito distintas, né? Mas eu vejo que 26 é um ano em que a grande aposta é a Alemanha. A Alemanha, ao longo dos últimos 2 anos, teve que responder, ficou com um crescimento muito aquém da região, em grande medida porque depende da produção industrial,
essencial das exportações e foi comprometida porque estava exposta ao gás. É dali que a gente tem que se atentar. E as evidências são de que houve uma mobilização para aumentar os gastos públicos, para infraestrutura e defesa. E os dados que nós temos disponíveis, tanto de contas públicas, quanto da indústria, quanto de mobilização, inclusive política de aprovação de reformas e medidas, é que as coisas podem andar. Mas nós estamos falando de um padrão de crescimento europeu, alemão, e naquela sua lista eu adicionaria a questão demográfica, migratória, que faz também ali ser uma combinação mais desafiadora. Mas eu diria que para este ano, do ponto de vista de crescimento, é muito parecido o ritmo dos anos anteriores, alguma coisa 1% ou um pouquinho acima disso, mas tem uma recuperação da Alemanha que sai de um crescimento ali próximo de zero ou até negativo, uma retração em anos anteriores, para um crescimento mais próximo de 1,5%, e a aposta em infraestrutura, infraestrutura de ferrovia, de rodovia. A Alemanha ficou parada ao longo dos últimos anos, então há espaço fiscal, há espaço necessidade, se questiona se tem a capacidade produtiva e de capital humano para isso, e a questão de defesa, que tem sido uma mobilização. Do ponto de vista dos mercados, a leitura tem sido positiva, que mesmo sendo uma expansão fiscal, entrega crescimento. Então, eu de fato colocaria esse ano como um ano de teste, se essa capacidade, essa mobilização de entregar uma política fiscal mais expansionista gera crescimento, que, por sua vez, nós estamos falando de investimento produtivo, não é consumo, que tende a entregar um pouco mais de produtividade. Ser vitoriosa, eu acho que aí a gente precisa de um podcast só para isso, para detalhar um pouco mais, por que não, mas sobrevive. Bem, a gente poderia tocar em vários outros temas. 2026, como a gente está vendo, não é um ano sem graça. Na verdade, é um ano com muita coisa, muitos assuntos para a gente abordar ao longo do tempo. Eu destacaria aqui, dentro desse cenário, não só o que aconteceu em janeiro, mas olhando um pouco para frente, países emergentes estão relativamente bem posicionados, especialmente aqueles como o Brasil, que tem, enfim, agricultura, mineração, energia, um mercado grande, etc., mas a América Latina em geral também. Então, têm sido ali beneficiados por um crescimento global ainda forte, preços de commodities robustos e também fluxo de capital que vai buscando outros mercados além dos Estados Unidos. Mas tem muita coisa para acontecer ao longo desse ano, a gente vai poder voltar. Fabiana, super obrigado aqui pela presença. Hugo, obrigado pela participação. Agradeço, e fica aqui o compromisso de atualizar o cenário assim que as coisas forem mudando. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Fabiana. Bem, para você que nos acompanhou, até a próxima com mais sobre a economia global e também outros temas aqui da economia brasileira.